E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos entender os pulsos digitais e especificamente um pulso muito importante que é o pulso de clock, principalmente quando a gente pensa em sistemas de funcionamento síncronos. Então, em sistemas digitais, as mudanças de estado de 0 para 1 ou de 1 para 0 representam estados chamados de pulsos. Nós temos pulsos que realizam funções de planejamento que podem ser considerados pulsos positivos, ou seja, onde nós temos a mudança do estado da saída para um nível lógico alto, ou pulsos negativos, onde nós temos a mudança do estado de saída para um nível lógico baixo. Então, o nível lógico alto é quando nós consideramos a mudança de 0 para 5 volts, por exemplo. E a mudança de pulsos negativos é quando nós consideramos a mudança de 5 para 0 volts. Então, nós teríamos aí uma transição de níveis de tensão durante uma unidade de tempo. Na prática, essas trocas de níveis de tensão não vão acontecer em tempos instantâneos. Isso quer dizer que nós não vamos conseguir trocar de 0 para 5 gastando 0 milissegundos e também não vamos conseguir trocar de 5 para 0 gastando uma unidade nula de tempo. Isso acontece ao longo do tempo. Isso quer dizer que nós vamos ter alguns tempos de transição, o que a gente chama de tempos de subida e tempos de descida, ou rise time ou fall time, respectivamente, sendo TR como o tempo de subida e TF como o tempo de descida de um sinal. A figura que nós estamos visualizando, ela demonstra para a gente a ideia desses elementos quando nós temos um pulso positivo, ou seja, um pulso que vai sair da condição de 0 e vai para a condição de 5 volts, por exemplo. Então, quando ele é 0 e vai subir para 5 volts, nós temos aí a relação de 10% da unidade de transição, ou seja, se a gente considerasse um pulso de 10 volts, então quando a gente tem 1 volt até 9 volts, nós teríamos a transição que é o tempo de subida. E caminhando para o nosso lado direito, nós vamos observar que quando o pulso começa a descer de 9 ou de 90% até 10%, nós temos o tempo de descida de um pulso. Então, isso vai acontecer naturalmente. É claro que nós gostaríamos que esse tempo fosse o menor possível, mas ele vai acontecer. E, consequentemente, quanto maior essa necessidade de transição, ou seja, quanto maior o nível de tensão que nós precisamos chegar, maior é o tempo necessário para que essas transições possam acontecer. Da mesma forma, nós temos aqui o contrário. Nós temos agora um tempo de descida, levando em consideração tanto os tempos de subida quanto os tempos de descida. Então, o sinal ele era VCC, ou seja, ele era 5 volts, e ele vai passar a se tornar 0. Nessa transição também, nós temos a possibilidade de acompanhar aí de 90% do sinal até 10%. Agora nós temos o tempo de descida e depois nós vamos ter o tempo de subida, que vai acontecer quando nós temos 10% do sinal até os 90% do sinal. Houve, como vocês podem observar, uma transição entre os estados. Então, quando a gente vai tornar um sinal nível lógico baixo, consequentemente, nós vamos primeiro ter um tempo de descida e depois, quando a gente volta ao nível, de estado positivo, ou seja, voltamos ao nível de sinal VCC, nós vamos ter aí o tempo de subida. Esse pulso é considerado um pulso negativo, enquanto o outro é considerado um pulso positivo. Mas esses pulsos gerados em circuitos vão permitir que você gere as condições de estado de controle das nossas entradas. Mas, para que a gente possa controlar os circuitos de forma que estas ações atuem sobre os estados de saída
em momentos específicos, é necessário que a gente trabalhe uma outra entrada que é conhecida como entrada de clock ou sinal de clock. Então nós vamos permitir que circuitos assíncronos passem a trabalhar de forma síncrona. Então, quando a gente estudou os circuitos combinacionais, eles são circuitos puramente assíncronos. Isso quer dizer que se eu mudar o estado de uma entrada, eu automaticamente altero de forma assíncrona as minhas saídas. Então, eu vou tendo alterações assíncronas até que eu chego a uma resposta final do meu circuito. As informações assíncronas ou a mudança de estado assíncrono, ele dificulta a possibilidade de você analisar o circuito para encontrar defeitos, porque você não consegue verificar ao longo do seu circuito as modificações. Então você não sabe qual dos elementos está fazendo uma modificação que é indevida. Quando você trabalha circuitos síncronos, você pode alterar essas condições baseadas na estrutura do funcionamento de um pulso, que é o pulso de clock. E esse elemento, então, vai permitir que você tenha a capacidade de alterar cada um dos seus estágios de acordo com a unidade de tempo ou de acordo com um comando, originado, então, pelo pulso de clock. O clock, ele pode ser ou pode gerar uma transição de 0 para 1, ou do estado baixo para o estado alto, mas ele também pode gerar uma condição do estado alto para o estado baixo. Ele pode ter ações na sua borda de subida ou na sua borda de descida. Então, os circuitos que a gente tem especificados no mercado vão dizer qual é ou quais são as ações necessárias para que eles tenham suas influências, ou seja, se eles são influenciados pela borda de subida do pulso de clock ou se eles serão influenciados pela borda de descida do pulso de clock. Então, o sinal de clock, como nós podemos observar, ele tem um período. Então, como nós podemos ver aí na parte de baixo, simbolizado por T, então o pulso de clock é um momento em zero e um momento em nível lógico alto, ou seja, um momento em nível lógico baixo, um momento em nível lógico alto. Ele é representado por um período. E nós podemos ter a representação desse período na transição na borda de subida, ou nós podemos considerar em alguns circuitos que a transição vai acontecer na borda negativa, como nós temos a simbolização e os elementos então expressos para que a gente possa observar. Lembrando-se que esse sinal de clock ele vai acontecer no tempo. Então nós vamos ter uma mudança de estados nos tempos e podemos observar aí que da figura de cima para a figura de baixo nós temos uma relação um pouco diferente, onde não há simetria entre o pulso positivo e o pulso negativo. Então, o pulso de clock, ele normalmente é um pulso simétrico, ou seja, onde os estados negativos e positivos, ou seja, o estado em nível lógico 0 e o estado em nível lógico 1, vão acontecer em 50% desta unidade. Nós podemos ter sinais de alteração, com bordas de subida e de descida, com estágios de tempos diferentes, mas esses elementos serão utilizados para a modulação de pulsos PWM, que nós vamos estudar isso em outras aulas ou mais para frente.